2 palavras, apenas 2 palavras, mudaram completamente a vida de um homem. E no final dessa história, você vai descobrir exatamente quais são essas palavras. Mas prepare-se, porque o que eu tô prestes a revelar vai contra tudo o que você acredita sobre manifestação. Seu nome era Ricardo, contador, 34 anos. Vivia numa rotina sufocante em São Paulo. Apartamento alugado, carro financiado, conta no vermelho. Sabe aquela sensação de que a vida tá te empurrando para um buraco cada vez mais fundo? Era exatamente isso que ele sentia todas as manhãs. Um labirinto de dívidas e frustrações. Mas algo estava prestes a mudar, de uma forma que nem ele, nem você conseguem imaginar ainda. Katherine Kuhlman. Você provavelmente nunca ouviu esse nome. Pouquíssimas pessoas conhecem. Ela viveu entre 1871 e 1940, Nova York. Quanto mais ensinar sobre riqueza, o poder mental, mas ela descobriu algo tão simples que chega a ser assustador. Ricardo encontrou os ensinamentos de Katherine por acaso. Estava num sebo no centro de São Paulo. Procurava um livro de contabilidade, mas suas mãos tocaram em algo diferente. Um livro pequeno, amarelado pelo tempo. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Ele quase não comprou. Quase. Imagine se ele tivesse desistido naquele momento. Tudo seria diferente. Mas algo, uma força invisível talvez, fez ele abrir a primeira página. E foi ali que ele leu sobre as 2 palavras. Agora, eu preciso te contar algo importante. Katherine Kuhlman não era uma dessas pessoas que ficam falando teorias bonitas, sem resultados práticos. Ela tinha algo diferente, algo que a maioria dos mestres espirituais não tem, provas concretas. Ela ajudou centenas de pessoas a manifestar dinheiro, relacionamentos, saúde, mas não de qualquer jeito. Ela tinha um método específico. E no centro desse método estavam essas 2 palavras simples. Ricardo começou a ler o livro naquela mesma noite, e na página 47 ele encontrou a explicação. Katherine dizia que existe uma diferença fundamental entre quem consegue manifestar e quem apenas sonha. A diferença está na linguagem, mais especificamente, em 2 palavras que ela chamava de as palavras-chave. Mas qual era o segredo por trás dessas palavras? Katherine descobriu algo que a psicologia moderna só confirmou décadas depois. Nosso inconsciente não diferencia entre realidade e imaginação. Mas existe uma condição. A linguagem precisa ser precisa, cirúrgica. A maioria das pessoas usa desejos ineficazes. Eu quero dinheiro. Eu preciso de abundância. Espero que as coisas melhorem. Katherine sabia que isso não funciona. O universo não responde a pedidos. Ele responde a comandos. Mas não qualquer comando. Comandos feitos com as palavras certas. Ricardo começou a aplicar o método. Todos os dias, pela manhã, ele pronunciava essas 2 palavras. Não em silêncio, em voz alta, com convicção. Parecia ridículo no começo. Ele se sentia constrangido, mas Katherine havia explicado algo crucial. Essa é a história da mecena. O constrangimento é o sinal de que você está saindo da zona de conforto. E é exatamente lá que a mágica acontece. Primeira semana, nada aconteceu. Segunda semana, ainda nada. Ricardo começou a duvidar. Normal. Katherine sabia que isso aconteceria. Ela chamava isso de o período de prova. É quando o universo verifica se você realmente acredita no que está falando. Mas na 3ª semana, algo estranho começou a acontecer. Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Um antigo cliente precisava de uma consultoria urgente. Valor 3.500. Dinheiro que ele não esperava. Coincidência? Talvez.
Mas Catherine tinha uma frase que explicava esses acasos. Ela dizia: não há coincidências, apenas a divina sincronicidade em ação. E as coisas estavam apenas começando. No primeiro mês, Ricardo recebeu 8.200 em trabalhos extras, dinheiro que apareceu do nada, contratos que surgiram sem ele procurar. No segundo mês, 12.400. No terceiro mês, 18.600. Os valores estavam crescendo, mas Ricardo ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Até o dia em que ele descobriu o verdadeiro poder das duas palavras. Catherine explicava em seus livros que existe uma diferença entre manifestar e cocriar. A maioria das pessoas tenta manifestar, forçar o universo a dar o que querem. Isso nunca funciona de verdade. Mas cocriar é diferente. É trabalhar junto com as leis universais. É se alinhar com o fluxo natural da abundância. E as duas palavras que Catherine descobriu são a chave para essa transformação. Sexto mês. Ricardo havia recebido 47.800 em oportunidades inesperadas. Consultorias, freelance, até um pequeno investimento que deu certo. Oitavo mês, 73.200. Décimo mês, 95.600. As duas palavras estavam funcionando. Mas Ricardo ainda não sabia qual era o mecanismo por trás delas. Até que ele encontrou uma carta que Catherine havia escrito para uma de suas alunas. Nessa carta, ela explicava algo revolucionário. As duas palavras não eram apenas afirmações. Elas eram um comando direto para o inconsciente. Um código que reprogramava completamente a relação da pessoa com o dinheiro. Catherine descobriu que nossa mente inconsciente opera como um computador. Ela recebe instruções e executa, mas a maioria das pessoas dá instruções confusas, contraditórias. As duas palavras que ela encontrou são diferentes. Elas são um comando claro, direto, impossível de ser mal interpretado pelo inconsciente. E quando o inconsciente recebe esse comando de forma repetida, ele começa a reorganizar toda a realidade ao redor da pessoa. 11º mês. Ricardo recebeu uma proposta de sociedade em uma empresa de consultoria. Sua parte, R$180 mil. Ele aceitou. Primeiro ano completo usando as duas palavras. R$427 mil em ganhos extras, além do salário normal. Mas a história não para aí. Catherine tinha descoberto algo ainda mais profundo. Ela percebeu que as duas palavras não funcionam apenas para dinheiro. Elas reprogramam toda a vibração energética da pessoa. Ricardo começou a notar outras mudanças. Sua confiança aumentou. Suas relações melhoraram. Sua saúde também. Era como se as duas palavras tivessem ativado algo adormecido dentro dele. No segundo ano, ele faturou R$850 mil. Catherine explicava que existe uma lei espiritual que a maioria das pessoas desconhece. Ela chamava de lei da criação pela palavra. Segundo essa lei, nossas palavras têm poder criativo literal, mas não todas as palavras. Apenas as palavras alinhadas com nossa verdade interior. As palavras que saem do centro do nosso ser, não da nossa mente ansiosa. As duas palavras que Catherine descobriu têm essa característica única. Elas conectam diretamente com essa verdade interior. Por isso, funcionam de forma tão poderosa. Ricardo me contou que no começo ele achava tudo isso muito místico, mas os resultados eram inegáveis. O dinheiro estava aparecendo. As oportunidades estavam surgindo. Então ele entendeu algo fundamental. Não importa se você acredita ou não na parte espiritual. O que importa é que o método funciona. Florence havia descoberto uma tecnologia.
uma tecnologia da mente. E como toda tecnologia, ela produz resultados consistentes quando aplicada corretamente. Segundo ano e meio, Ricardo abriu sua própria empresa de consultoria. Faturamento anual, 1,2 milhão. Terceiro ano, 1,8 milhão. Hoje, 5 anos depois, Ricardo é um dos consultores financeiros mais bem-sucedidos de São Paulo. Tudo começou com 2 palavras que ele aprendeu com Kathryn Kuhlman. Mas espere, porque eu ainda não te contei a parte mais importante dessa história. Florence descobriu que essas 2 palavras funcionam de forma diferente para cada pessoa. Elas se adaptam à necessidade individual. Para Ricardo, trouxeram dinheiro. Para outros, podem trazer saúde, relacionamentos, oportunidades de carreira. O poder está na precisão das palavras, na forma como elas interagem com a mente inconsciente. E você deve estar se perguntando, quais são essas 2 palavras? Calma, antes de revelar, preciso te explicar algo crucial. Florence sempre alertava sobre o perigo. Se você usar essas palavras sem entender o princípio por trás delas, elas podem não funcionar. Ou pior, podem funcionar de forma distorcidas. Por isso, ela sempre ensinava primeiro a preparação mental, depois, o método correto de aplicação, e só então revelava as palavras específicas. Ricardo passou 3 semanas apenas estudando a preparação. Ele queria ter certeza de que estava fazendo tudo certo. E foi essa preparação que fez toda a diferença. Florence dizia que nossa mente consciente é como um jardineiro. As 2 palavras são as sementes, mas se o solo não estiver preparado, as sementes não vão germinar. A preparação envolve limpar crenças limitantes sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre abundância. Ricardo descobriu que carregava várias crenças tóxicas. Rico não vai para o céu. Dinheiro corrompe. Eu não mereço ser próspero. Florence tinha técnicas específicas para limpar essas crenças. E só depois dessa limpeza, as 2 palavras começaram a funcionar de verdade. Terceiro mês após a preparação, foi quando o dinheiro começou a aparecer de forma consistente. Sexto mês, quando Ricardo percebeu que algo havia mudado permanentemente em sua vida. Primeiro ano, quando ele já havia manifestado quase R$500 mil. Mas a transformação não foi apenas financeira. Ricardo se tornou uma pessoa diferente, mais confiante, mais alinhada com seus propósitos. Florence sempre dizia que o dinheiro é apenas um subproduto. O verdadeiro objetivo das 2 palavras é despertar o poder interior da pessoa. E quando esse poder desperta, tudo muda. Ricardo me contou que hoje ele usa as 2 palavras não apenas para manifestar dinheiro. Ele usa para tomar decisões importantes, para criar oportunidades. Para manter o foco nos objetivos, as 2 palavras se tornaram parte dele. Uma ferramenta diária, um hábito transformador. E agora chegou o momento que você estava esperando desde o começo. Revelar quais são as 2 palavras que mudaram a vida de Ricardo. As 2 palavras que Kathryn Kuhlman descobriu há mais de 100 anos. As 2 palavras que podem transformar sua vida financeira também. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta importante. Você está realmente preparado para ouvir isso? Porque uma vez que você souber essas palavras, não há como voltar atrás. Sua vida vai mudar. Para sempre. Ricardo me disse a mesma coisa. No dia em que ele descobriu as 2 palavras, ele sentiu que tinha cruzado uma linha invisível. Como se tivesse entrado num mundo secreto.
que sempre existiu, mas que ele nunca havia percebido. Então, aqui tá. As duas palavras de Kathryn Kuhlman: eu sou. Pare, respire fundo. Eu sei que você deve estar pensando: sério? Só isso? Eu sou? Essa foi exatamente a reação de Ricardo no começo. Ele esperava algo mais elaborado, mais místico, mais complexo. Mas Kathryn Kuhlman havia descoberto algo que a neurociência moderna confirma hoje. As palavras mais simples são as mais poderosas, porque elas atravessam diretamente as defesas da mente consciente. Eu sou não são apenas duas palavras. São um comando de programação, um código que acessa diretamente seu subconsciente. E aqui está o segredo que Kathryn Kuhlman descobriu. Quando você fala "eu sou", seguido de qualquer coisa, seu subconsciente aceita como verdade absoluta. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou rico. Eu sou bem-sucedido. Ricardo começou usando "eu sou próspero" todas as manhãs. 5 minutos, em voz alta, com convicção total. E foi quando a mágica realmente começou a acontecer. Kathryn Kuhlman explicava que existe uma diferença energética entre dizer "eu quero ser rico" e "eu sou rico". A primeira frase mantém você no estado de desejo, de falta, de necessidade. A segunda frase muda sua identidade instantaneamente. Quando você diz "eu sou rico", você não está pedindo riqueza. Você está declarando uma realidade. E o universo responde a declarações de forma completamente diferente. Mas espere, tem mais. Kathryn Kuhlman descobriu que as palavras "eu sou" ativam algo que ela chamava de a força criativa interior. É como se essas duas palavras fossem uma chave que destrava um poder que sempre esteve dentro de você. Ricardo me contou sobre o primeiro momento que ele realmente sentiu isso. Era uma terça-feira de manhã, 4º mês usando a técnica. Ele estava no espelho do banheiro, repetindo "eu sou próspero" pela 100ª vez. E de repente algo mudou. Ele não estava mais falando as palavras. As palavras estavam falando através dele. Era como se uma força maior tivesse assumido o controle de sua voz. Nesse exato momento, o telefone tocou. Era uma proposta de trabalho de R$25 mil. O maior contrato da vida dele até então. Coincidência? Kathryn Kuhlman diria que não. Ela sempre ensinou que quando você alinha sua declaração com sua verdade interior, o universo conspira para materializar essa realidade. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre as palavras "eu sou". Elas são apenas afirmações positivas. São comandos de reprogramação celular. Kathryn Kuhlman estudou textos antigos, textos sagrados, e descobriu que "eu sou" aparecem em todas as tradições espirituais como palavras de poder supremo. Na Bíblia, "eu sou o que sou". No hinduísmo, "eu sou Brahman". No budismo, "eu sou Buda". Todas as tradições reconhecem que "eu sou" é o nome de Deus dentro de cada pessoa. E quando você pronuncia essas palavras com consciência, você está ativando sua natureza divina. Você está lembrando ao universo quem você realmente é. Ricardo levou 2 anos para entender isso completamente. Mas quando entendeu, sua vida mudou de forma definitiva. Ele parou de ver "eu sou" como uma técnica. Passou a ver como uma verdade. A verdade mais profunda sobre sua identidade. E foi então que os resultados se tornaram permanentes. 5º ano usando as duas palavras. Ricardo não precisa mais se esforçar para manifestar dinheiro. O dinheiro flui naturalmente para ele,
porque ele se tornou uma pessoa próspera, por dentro e por fora. Sua identidade mudou, e quando sua identidade muda, sua realidade externa não tem escolha a não ser se alinhar. Florence sempre dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E eu sou é a ferramenta para mudar quem você é. Mas tem um detalhe crucial que Florence sempre enfatizava. As palavras eu sou só funcionam quando você as sente de verdade. Não adianta repetir mecanicamente. Não adianta dizer sem acreditar. Você precisa sentir a verdade por trás das palavras. Ricardo me contou que no começo ele fingia acreditar, forçava a convicção, mas isso não funcionava bem. Foi quando ele descobriu o truque de Florence. Ela ensinava a começar com pequenas verdades. Em vez de eu sou milionário, que ele não acreditava, Ricardo começou com eu sou capaz de ganhar mais dinheiro. Em vez de eu sou extremamente rico, que soava falso, ele usava eu sou cada vez mais próspero. Florence chamava isso de ponte de credibilidade. Você constrói uma ponte entre onde você está e onde quer chegar. E a cada dia você expande um pouquinho mais sua capacidade de acreditar. Primeiro mês, eu sou capaz de ganhar mais. Segundo mês, eu sou uma pessoa próspera. Terceiro mês, eu sou naturalmente abundante. Sexto mês, eu sou rico em todas as áreas da vida. Ricardo subiu essa escada de credibilidade durante 8 meses. E quando chegou no topo, algo incrível aconteceu. Ele não precisava mais convencer a si mesmo. As palavras "eu sou rico" saíam de sua boca com naturalidade total, como se sempre tivesse sido assim. E foi nesse momento que os R$850 mil se manifestaram. Florence tinha razão. O poder não está nas palavras. O poder está na identidade que você constrói através das palavras. Hoje, Ricardo usa eu sou para tudo, não apenas dinheiro. Eu sou saudável, eu sou amado, eu sou realizado. Eu sou em paz. Cada declaração constrói uma nova camada de sua identidade. E sua realidade externa reflete essas camadas. Sua empresa fatura milhões. Sua saúde é perfeita. Seu relacionamento amoroso floresceu. Sua vida se tornou uma expressão das palavras que ele escolheu usar. Mas Florence tinha um último segredo sobre eu sou. Um segredo que ela só revelava para seus alunos mais avançados. Existe uma forma específica de pronunciar essas palavras que multiplica seu poder por 10. Você precisa dizer eu sou, como se fosse uma oração, com reverência, com gratidão, como se estivesse reconhecendo uma verdade sagrada sobre sua natureza. Ricardo me mostrou como ele faz. Ele fecha os olhos, coloca a mão no peito, respira fundo e então fala eu sou, como se estivesse pronunciando o nome de Deus. Porque, na verdade, Tag, é isso que você está fazendo. Florence descobriu que eu sou é a assinatura divina dentro de cada pessoa. Quando você fala essas palavras conscientemente, você está assinando um novo contrato com a realidade. E o universo é obrigado a honrar sua assinatura. 8 anos depois de descobrir Florence Scovel Shinn, Ricardo tem um patrimônio de 4,2 milhões de reais, 2 empresas. Uma vida que ele jamais imaginou ser possível. Escolha uma área da sua vida que você quer transformar. Construa sua ponte de credibilidade e comece a usar as 2 palavras mais poderosas do universo: eu sou. Florence dizia que essas palavras são como sementes. Você planta hoje, mas a colheita pode demorar semanas ou meses para aparecer. A diferença entre as pessoas que conseguem e as que desistem é a paciência, a persistência, a fé no processo. Ricardo plantou suas sementes em janeiro.
colheu seus primeiros frutos e abriu. E hoje, 8 anos depois, ainda está colhendo. Porque Florence descobriu uma lei universal. Quando você muda sua identidade através das palavras "eu sou", você não está apenas mudando uma situação. Você está mudando o padrão da sua vida inteira. E esse padrão continua criando abundância indefinidamente. Então me responda uma coisa. Se Ricardo conseguiu transformar R$ 850 usando 2 palavras simples, o que está impedindo você de fazer o mesmo? A resposta é nada, absolutamente nada. As mesmas leis que funcionaram para Ricardo funcionam para você. O mesmo universo que respondeu às declarações dele vai responder às suas. A única diferença é que agora você sabe o segredo. Florence Scovel Shinn passou a vida inteira estudando essas leis. Ricardo passou 8 anos aplicando. E eu acabei de entregar tudo para você em alguns minutos. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Você vai ser mais uma pessoa que ouve e esquece? Ou você vai ser como Ricardo, alguém que ouve e transforma? Porque as boas palavras mais poderosas do universo estão esperando por você. Eu sou. Elas sempre estiveram aí, desde o dia em que você nasceu, esperando que você descobrisse seu verdadeiro poder. Florence sabia disso. Ricardo descobriu isso. E agora você também sabe. O que acontece a partir de agora depende inteiramente de você. Mas lembre-se do que Florence sempre dizia. Suas palavras são seu cetro. Use-as sabiamente, porque elas estão criando sua realidade a cada momento. Eu sou não são apenas 2 palavras. São a chave para o reino da abundância infinita que sempre foi seu por direito. A porta está aberta. O caminho está claro. Florence mostrou. Ricardo comprovou. Agora é sua vez.